Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 168. Então, a sequência agora nós vamos para a questão de número 576. Então, olha para você ver a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento. Agora nós temos que entender que o termo missão, de acordo com Allan Kardec aqui coloca, ele está correto. Por que ele está correto? Porque ele encontra-se no sentido neutro, por causa da resposta. Observe a resposta. Algumas vezes, assim é. Quase sempre. Porém, o ignoram, baixando à terra, colimam um vago objetivo depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias é que suas missões se lhes desenham às vistas, Deus os impele para a senda onde devam executar-lhes os desígnios. E isso é verdade. E se nós formos analisar, né? Se nós formos analisar a vida de Hippolyte Léon Denisard de Rivail, nós vamos conseguir entender, né? O menino Rivail, né? O estudante Rivail, o professor Rivail, o poliglota, o tradutor Rivail, né? Quanta coisa o Rivail ele não fez antes, né? Até completar lá os teus 54 anos de idade. Aos 54 anos de idade é que, não vamos dizer assim que ele despertou, não. Porque ele já nasceu sabendo de tudo aquilo que ia acontecer. Porque, gente, você vai me dizer que Allan Kardec, o seu eu, Allan Kardec não, o Rivail, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, você vai me dizer que ele não foi preparado no plano espiritual 10, 20, 30, 40, 50 anos. Você vai me dizer que ele não foi preparado. Você vai me dizer que ele nasceu assim, por um acaso, ao relento, e que ele foi pego pelo primeiro espírito. Ah, vem cá, não tem ninguém mesmo, vai você mesmo? Não, gente, tudo tem uma programação, não é assim não. Analisando, aqui nós podemos analisar também a vida de Franciscano Xavier. Quanta coisa o menino Chico não viveu, né? Quanta coisa ele enfrentou. Até o período em que, na programação reencarnatória, estava programado para que tudo, vou usar esse termo, aflorasse. Mas quantos anos o menino Chico Xavier não foi preparado no plano maior?
Chico Xavier não foi pego também assim ao relento, não. Ah, vem cá, você, menino, vem cá, você. Não. Divaldo Pereira Franco. Quanta coisa lhe aconteceu que só ele sabe. Divaldo, ele tem histórias que ele vai desencarnar e vai levar com ele, porque ele sabe que nós, a humanidade, não temos condições de entender o que ele entende, de compreender o que ele compreende. Quanta coisa, né? Então nós podemos analisar também a vida de Francisco de Assis, filho dos Bernardones, em Assis, na Itália. Não é verdade? Então, vou ler de novo para falar sobre Francisco de Assis. Resposta: algumas vezes, assim é, quase sempre, porém, o ignoram, baixando à terra. Porque eu não sei se você sabe, mesmo Francisco de Assis, que foi o apóstolo João Evangelista. Olha só para você ver como aqui na Terra não é brincadeira coisa. Por pouco que Francisco de Assis, que foi João Evangelista, por pouco que ele se perde. Mas como assim? Oxe! Você ainda não leu o livro Francisco de Assis, por Miramês? Se você não leu, leia. Eu não sei se vai estar aqui agora na minha frente, não está, mas não tem problema. Pois leia esse livro. Francisco de Assis, pelo Espírito Miramês, através de João Nunes Maia. Leia esse livro. Então, nós sabemos que Francisco de Assis foi João Evangelista. João o Evangelista. Apóstolo. O último apóstolo dos 12 de Nosso Senhor Jesus Cristo a deixar o corpo físico. O único que não foi degolado, que não foi decapitado, seria a mesma coisa, né? Mas tudo bem. Veio como se diz o termo? Veio a morrer. Morreu através de um aneurisma, uma ruptura num vaso sanguíneo, na massa cefálica, e desencarnou. Depois ele reencarna como Francisco de Assis, recebeu uma grande missão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Luiz, mas essa história que você está contando tem a ver com... Tem a ver, eu não conto nada por conta própria. Tudo que eu conto está inserido. Só que é o outro lado da moeda, então por isso que as pessoas têm que prestar atenção. Porque às vezes as pessoas desconhecem as histórias, mas eu as conheço. Então, Francisco de Assis recebeu a incumbência de nascer em Assis, na Itália. Naquela época estava eclodindo, eu não sei se, com todo respeito, eu também, é muita coisa com a cabeça só, né, gente? Estava eclodindo o período, não sei se da primeira ou da segunda cruzada, patrocinada, parece que por Gregório não, nossa,
Urbano II, Gregório II, um papa lá terrível naquela época. É Gregório ou Urbano, viu? Primeiro ou segundo, um desses dois aí. Depois eu vou retocar isso aí para você. Então, Francisco, que nasceu com a grande missão de restaurar a igreja do Cristo na terra. A igreja restaurar o cristianismo no seio da humanidade. Francisco, quando completa lá a emancipação, né? Quando emancipou-se aos 18 anos, ele e um amigo dele se inscrevem, né? Naquela batalha sangrenta. Eles se inscreveram para lutar. Eu não sei se é na primeira ou na segunda cruzada. Olha só, Francisco de Assis. E durante o preparatório lá, ele fica doente. Porque se ele não ficou doente, eu vou abreviar a história. Ele ficou doente e por isso foi dispensado. Porque se ele não ficasse doente, ele ia para as cruzadas e ele ia matar, ou ele ia morrer cedo. Ele ia matar milhares de pessoas, ou ele ia morrer no primeiro instante. Francisco de Assis, gente, estava cego. Em espírito, antes de reencarnar, lúcido. Dirigindo, ajudando o diretor espiritual da Itália nas programações todas. Mas ele mergulhou no corpo físico, como se diz, recebeu o véu do esquecimento passado, aí a coisa complicou pro lado dele. E ele e um amigo dele se inscrevem na guerra. E se não fosse ele ter ficado doente, ele ia matar milhares de pessoas. Ele que recebeu a incumbência do Cristo, de aqui na terra, restaurar o cristianismo no seio da humanidade. Olha só para você ver, um missionário. Só que até aquele momento ali ainda encontrava-se no estado letárgico. Tontinho, gente. Tontinho. Ó, piradinho até aquele momento. Eu posso dizer porque você vai entender. Depois ele desiste, né, dessa vocação. Porque ele era invocado com esse negócio de guerra. Parecia que ele queria mandar pessoal mesmo assim para o além mesmo. Depois, até com o passar do tempo, eu vou abreviar a história mesmo. Com o passar do tempo, ele forma lá a Irmandade de Franciscanos e ele ouve a voz de um anjo, né, que se passou por Jesus. E essa voz disse a ele: Francisco, reconstrua, restaure a minha igreja na terra. Aí não pensou duas vezes. Olha só para você ver o outro estado letárgico dele. Ele, pois não, mestre, pois não. Aí ele já estava bem melhor, mas olha a cegueira dele de novo. Sabe o que ele fez?
ele foi num bairro assim mais para baixo assim da casa dele, bairro mais afastado, tinha uma igreja. E que eles dizem que é até hoje uma igreja dentro da igreja onde, né? Tá, mas vamos respeitar. E ele vai até essa igreja e vê que essa igreja está em ruína, está caindo, o telhado tinha caído, já não tinha mais altar, já estava tudo, né? Os cupins tinham desmoronado tudo. Aí o que ele faz? Ué, Jesus pediu para ele, né? Francisco, restaure a minha igreja, Francisco. Ele não pensou duas vezes, ele saiu pedindo ajuda para o povo da cidade de Assis. E aquilo ali era uma matança para o pai dele. Porque o pai dele era bilhardário e o pai dele já logo deserdou ele. Não, isso não é filho meu, não. Porque o pai dele queria que ele, né, se tornasse um Bernardone, orgulhoso, um comerciante como o pai. Aí Francisco pega, sai pedindo esmola, pedindo ajuda, restaurou a igreja, deixou a igreja novinha em folha, pintou, serviço de pedreiro, telhado, restaurou aquela igreja. Tá. Num dado momento, mestre, já restaurei sua igreja. Mas Francisco, Jesus falando com ele, estou abreviando a história, gente. Mas Francisco, não é essa igreja, não é esse tipo de igreja que eu quero que você restaure, não. Não é igreja material, não, Francisco. Ele achando que era igreja material, matéria, parede, tijolo, 4 paredes, né? Altar ornamentado. Francisco, não é essa igreja que eu quero que você restaura no seio da humanidade, não. Não é não, Francisco. Eu quero que você restaure as leis do meu Pai no coração da humanidade. Os princípios dos desígnios do meu Pai, que há muito tempo foi banido das igrejas pelo orgulho, pelo egoísmo, pela avareza, pela inveja, pelo ciúme. Não é essa igreja aí não, Francisco. É a igreja do amor, da resignação, da aceitação, da humildade. A igreja da imortalidade da alma, Francisco. A igreja da lei de causa e efeito. A igreja que remonta às causas. Essa igreja aí é fácil, Francisco, porque ela representa o lado externo. Mas eu quero que você ajude a humanidade a restaurar os desígnios do meu Pai dentro de cada um de vós. O que há muito tempo foi banido do cristianismo. O que o cristianismo hoje não é, ou melhor, o cristianismo hoje não está como eu deixei quando eu retornei ao Pai. Francisco parou, pensou. Eu acho que naquele momento ali, se ele tivesse um míssil
teleguiado, ele, tuque, aquela igreja de barro. Então ele se equivocou. Você entendeu? Ali é que ele realmente acordou. Gente, todos nós temos aquele momento de Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Entendeu? Todos nós temos aquele momento, na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Todos nós ouvimos isso todos os dias, todas as horas, todas as vezes que deixamos de praticar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de ajudar os mais necessitados. Todos os dias, todas as horas, nosso Senhor Jesus Cristo nos aparece. Foi aí que Francisco acordou. Aí ele pensou assim, bom, mas agora eu entendi. Aí caiu a ficha. Sabe quando aqueles orelhão de antigamente, que você punha 10, 15, 20 fichas para poder falar? Aí de repente caiu as fichas tudo. Acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Caiu a ficha. Aí ele acordou. Opa! Não, o negócio é outro aí. Agora eu entendi o que o mestre quer. Agora eu entendi para que é que eu estou aqui na Terra. Agora eu entendi por que eu vim aqui à Terra. Gente, foi como se tivesse alguém levantado o véu do esquecimento do passado. Ele se viu ali no corpo físico. Só que ele, para seguir adiante, ele tinha que ir pedir permissão para o Papa. Eu não sei se é Urbano II, Urbano I. Acho que é Urbano II. Se não for, você me perdoa, tá? Entre Urbano e Gregório. Eu acho que é Urbano mesmo. É um negócio assim. Gente, mas é aquele Papa lá, tá? Daquela época. Se você pesquisar a história, você vai ver. Porque a cabeça aqui é muita coisa. Eu estava focado em outra coisa. Me jogar para essa aqui agora. Por isso que tá. Então ele teve que pedir permissão lá para o Papa para ele poder. Olha o respeito dele com o clero. Ele foi lá pedir permissão para poder seguir a jornada dele aqui na Terra. E é uma longa história que eu não vou contar ela agora. Então, é isso aqui, Algumas vezes, assim é. Quase sempre, porém, o ignoram, baixando à terra. Colimam um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhes os desígnios. Os desígnios. Desígnios. Entendeu? No primeiro momento, a pessoa fica lá meia que atordoada, porque aqui os fluidos são tão negativos, aqui as trevas se fazem tão intensas, que, olha, se a pessoa não abrir o olho, de cada 100, 99 se perde. Sabe? Então a pessoa tem que ter muita fé em Deus, em Jesus, em Nossa Mãe Maria Santíssima. Estar muito convicto do que ele está fazendo, porque se ele não estiver, olha, ele se perde mesmo. Porque esses grandes, vamos dizer, Francisco de Assis, esses grandes, ele se candidatou, ele se inscreveu até na guerra. Olha para você ver o estado de cegueira, a dificuldade. Ele restaurou uma igreja de barro. E não era essa igreja que o Cristo Jesus havia lhe pedido.
mas graças a Deus ele acordou. Como todos os outros missionários, eles acordaram. Olha o Chico, quanta dificuldade o Chico não passou, né? Divaldo, quanta dificuldade. Allan Kardec também passou por grandes dificuldades na época. E só ele sabe quantas bordoadas ele recebeu na época. Se Kardec fosse deixar-se levar pelas pancadas e as bordoadas que ele levou, ele não tinha codificado a doutrina dos espíritos. Mas o Deus, o Jesus que ele professava na época, lhe sustentava e era maior em todo sentido, maior do que as pancadas que ele recebeu. Então, por isso que nós devemos também fazer a nossa parte, não nos esmorecermos. Dias melhores virão, feliz daqueles que aguentarem aqui na terra, que de lá receberão o galardão. Vamos para o próximo vídeo.